gente começou a ver capítulo 4 já, então vou fazer um rápido resumo. Vou entrar no final do capítulo e eu creio que vai dar para terminar hoje, então, ok? Então vamos lá. Está vendo aí Efésios Sim. capítulo 4? Isso. Então nós fizemos uma introdução, não é? Lembrando o que veio antes. E o que veio antes, na verdade, na primeira parte da carta, é a parte teórica. Eu não gosto muito dessa palavra teoria, né? Porque é comprovado, né? Então, não é somente uma teoria, é um fato. Mas, talvez seja melhor a parte teológica vem antes, né? Cristo morreu na cruz para conseguir unir todos os homens em um só corpo, né? Aí, mas agora é na parte prática. Então, ele morreu para conseguir a unidade, mas a nossa parte também é difícil, né? Então, até isso é falando sobre o mistério, não é? Efésios 3 e 6 diz que o mistério é o seguinte: que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus, não é? E aí, então, deixa-me ver aqui, eu estou olhando lá para cima, eu acho que eu posso melhorar isso e não olhar tanto para cima. Pronto. Agora, então, Efésios 3 e 5 a saber. Então, essas três coisas: co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas, da promessa em Cristo Jesus por meio das boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, ainda há muitas barreiras, infelizmente, para a nossa unidade, né? A união em Cristo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte na prática? Então, ele começa com estas atitudes aqui em versículos 1 até 3. E ele fala sobre, toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos, que eu creio que é uma atitude que nós devemos ter também. Obviamente é um esforço que a gente tem, mas você tem que ter a atitude que eu não posso ficar acomodado, eu preciso fazer a minha parte e fazer isso diligentemente, não é? Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, desenvolvendo essas atitudes, a gente falou, vai facilitar a nossa unidade na igreja. Então, certamente devemos ter estas atitudes. E também, então, ele fala sobre a doutrina, né? Em versículos 4 até 5, e ele fala sobre o quê? Ele fala que há somente um corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, sobre todos, que age por meio de todos, está em todos. Então, quando nós temos estas atitudes e quando nós entendemos que nós não podemos fugir da doutrina de Jesus Cristo, né? Aí, então, nós vamos ser unidos na igreja, unidos no amor e unidos na paz e unidos na doutrina também. É necessário para ser unido. Então, no mundo existem pessoas sem Cristo, né? Aí pode ser pessoas de religiões mundiais, pode ser pessoas que não têm religião nenhuma, pode ser pessoas de igrejas falsas, que existe bastante, infelizmente. E o que Deus quer? Ele quer resgatar então do mundo pessoas para ele e ele quer acrescentar eles ao corpo de Cristo. Um só corpo, Paulo disse. Há um só corpo, não há muitos, né? Esses outros ainda falsos aí continuem no mundo, continuem perdidos, né? Mas só os salvos estão neste corpo de Cristo Jesus, que é também a igreja de Jesus, a igreja de Deus. Então, conclusão aqui, Jesus morreu na cruz para unir todos os povos em um só corpo. Isso não quer dizer que será fácil. Ainda temos muitas divisões no mundo, diferenças como raça, nacionalidade, nível socioeconômico, educação, temperamento, personalidade. Para falar de algumas das divisões que existem ainda mais, idade, sexo, outras coisas, né, que existem. Mas em Cristo Jesus nós somos unidos e devemos ser unidos, né? Então, e Jesus, então, ele preparou o caminho para a nossa unidade neste corpo de Cristo que é a igreja.
ele morreu na cruz também para reconciliar o homem com o homem. Ele morreu na cruz para reconciliar o homem com Deus. Geralmente, quando a gente pensa na morte de Jesus Cristo na cruz, a gente pensa que ele morreu para nos salvar. É verdade, mas não esqueça que ele morreu também para nos reconciliar com as pessoas ao nosso redor e para dentro do corpo de Cristo nós sejamos unidos. Então, esse é novo aqui, então vamos lá com essa leitura. Mas deixa-me começar de novo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Tá vendo? Estamos falando de unidade na igreja ainda. E ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com a astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação ou operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, versículos 6 até 16. Então, vamos olhar para isso. Talvez seja a parte mais difícil da carta aos Efésios, né? O que isso quer dizer? Ele subiu, ele desceu, né? Aí, então, ele disse, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 8, por isso diz, subindo ao alto. O que ele queria dizer com isso? Levou cativo o cativeiro. O que ele queria dizer com isso? E deu dons aos homens. O que ele queria dizer com isso? O que significa ele subiu, senão e também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, como eu disse, é um pouco difícil, mas descido às partes mais baixas da terra. O que ele está falando? Está falando de quando ele veio para a terra, quando ele nasceu aqui, né, quando ele foi concebido na barriga de Maria, né, e quando ele nasceu, ou está falando de quando ele morreu e foi para o Hades? Sim, ele foi para o Hades. Não, espera aí, professor. Jesus foi para o Hades, sim. Jesus foi para o Hades. E pode ser isso que ele está falando aqui, as partes mais baixas da terra. E geralmente, quando a gente fala no céu, a gente aponta para cima. Quando a gente fala do inferno, a gente aponta para baixo, né? Então, mas Hades não é inferno. Me desculpe, aí eu falei de inferno apontando para baixo. Mas Hades, até também Hades pode apontar para baixo, talvez, porque Hades literalmente quer dizer o lugar dos mortos, né? Então, aí, subindo ao alto, né? Será quando ele voltou ao Pai ou quando ele foi ao paraíso que faz parte do Hades?
Você sabe o que ele falou para o ladrão na cruz, que hoje estará comigo no paraíso. Então, ele foi para o paraíso, que era parte do Hades. Então, se você lembra a passagem em Lucas 16, que fala sobre um chamado Lázaro, um mendigo, que ficava deitado no portão da casa de um homem rico, e o homem rico não ajudava ele em nada, não é? Vocês sabem como ele morreu e foi levado ao seio de Abraão. Eu entendo que essa é uma expressão judaica que representava o paraíso para qualquer judeu. Então, ele estava lá em paraíso com Abraão. Aí morreu o rico também, e ele foi para onde? Ele também foi para Hades, mas ele foi para o lugar de tormento. Então, tinha um lugar de benefício, de galardão, e tinha um lugar de tormento já em Hades. Mas Hades é o nome, na verdade, é uma palavra grega que quer dizer lugar dos mortos. Até tinha um deus, os gregos tinham um deus chamado Hades. Ele era o deus dos mortos, então. Então, exatamente, subindo ao alto, descendo para as partes mais baixas da terra. O que ele está falando exatamente? Eu não sei. Aqui, levou cativo o cativeiro. Será que ele está falando sobre o que Jesus fez em Lucas 4:18? Quando Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Veja aí, levou cativo o cativeiro. A restauração e a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Não é? Será que a libertação das pessoas em Hades existe? Pessoas e um ensinamento que diz que Hades não existe hoje em dia. E Jesus, quando ele morreu na cruz, acabou com Hades, ok? E agora nós não vamos para aquele lugar de espera, a gente já vai de encontro com Deus, né? Bem, não sei se eu vou para esse extremo aí, dizer que Hades não existe mais, mas aqui, com certeza, ele pode estar pensando exatamente nisso. Mas o final das coisas aqui é outra coisa. Eu acho que nós podemos, se nós não entendemos todos os detalhes aqui, pelo menos nós podemos chegar à mesma conclusão aqui. Subiu acima de todos os céus, talvez quando ele então voltou para os céus, né, que pode ler sobre isso em Atos capítulo 1. Né? Então, ele deu dons aos homens. Então, eu creio que o que ele está dizendo aqui, subiu, desceu, não é, libertou, levou cativo o cativeiro, é o que eu estou pensando que ele está dizendo aqui. Isto mostra que Cristo tem poder. Isto mostra que Cristo tem autoridade para dar dons aos homens. Né? Esse está no contexto, né, de versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, e aí entra subindo, levando cativo o cativeiro, né? Mas terminando em dizer, deu dons aos homens novamente. Então, para mim, porque ele é a pessoa que desceu, que ele é a pessoa que subiu, nós sabemos que ele é a pessoa que tem autoridade tanto no céu como na terra. Eu me lembro de Mateus 28:18, que foi dado também naquela mesma ocasião de Atos capítulo 1 que eu falei, quando ele deu mandamentos. Estes foram os mandamentos. Os mandamentos que nós lembramos é a partir do versículo 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco
até o fim do século, né? Então, esta é a parte que a gente lembra, mas lembra 18 que vem antes, Jesus aproximando-se, falou-lhes aos discípulos, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, veja, talvez esse é o que nós temos aqui, que Paulo está mostrando que ele tem autoridade porque ele cumpriu essa subida e essa descida e essa volta. Então, ele tem autoridade no céu e na terra para dar dons aos homens, ok? Quais os dons que ele deu e que fala aqui? Então, versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos. Apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer simplesmente enviado. Eu posso enviar você e depois chamar você um enviado, meu enviado. Né? Você pode me enviar para algum lugar, depois você pode dizer, Randy é meu enviado, eu enviei ele para fazer tal coisa. A gente não fala muito assim, não é? Hoje em dia a gente usa missionário. A igreja lá nos Estados Unidos enviou Randy para o Brasil, então ele é um enviado. Então, não no sentido muito amplo da palavra, eu sou um apóstolo, você é um apóstolo, todos nós somos apóstolos, porque Deus está nos enviando e de fazer discípulos. Então, todos nós somos enviados para fazer discípulos. Mas nem todos nós somos apóstolos no sentido que Paulo está usando aqui nesta passagem. Então, só algumas pessoas receberam o dom de ser apóstolo de Cristo Jesus. Até a Bíblia também, em Atos 1, já mencionei 3 vezes, não é? Atos 1, então, de novo, em Atos 1, nós temos as qualificações para ser um apóstolo de Cristo Jesus, e entre eles tinha que ser um testemunho da ressurreição, que nós não somos, né? Nós não vimos Cristo vivo depois da morte dele na cruz. Mas tinha mais de 500 pessoas que viram, mas só foi escolhido esses 12 para ser apóstolos dele, né? Até um morreu e foi em Atos 1, então, escolhido Matias para ficar no lugar dele para completar o número de 12. Então, o que quer dizer isso? No contexto de Efésios, o que nós sabemos sobre esta palavra? Então, aqui, capítulo 2, versículo 20, que a gente já estudou, diz que fomos edificados sobre o fundamento de quem? Os apóstolos e profetas. Veja, se eu sou um apóstolo, você não está construindo a igreja sobre mim, ok? De jeito nenhum, né? Mas, então, eu não sou este tipo de apóstolo, como Paulo está usando a palavra apóstolo aqui na carta aos Efésios, né? Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Também, capítulo 3, ele usa esta mesma expressão como adjetivo antes, ele diz, qual em outro, ele está falando sobre o mistério e a revelação que ele recebeu, e não só ele recebeu, mas apóstolos e profetas receberam revelação de Deus. Então veja o quê? O qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, obviamente, aqui, quando ele usa apóstolos e profetas aqui, ele está usando no sentido de inspirado pelo Espírito Santo para revelar a vontade de Deus para os homens. Então, nós não temos razão nenhuma para dizer que aqui em Efésios capítulo 4 que ele está usando de outra maneira, a não ser essas mesmas pessoas. Aqui também ele disse outros profetas. O que quer dizer profeta? Bem, mais uma vez, nesse contexto, eu acho que o profeta aqui é alguém inspirado por Deus, revelando, pode ver nesses versículos que a gente acabou de ler, né? O fundamento, lançando o fundamento. Eu posso até dizer que eu sou profeta, ou você pode dizer, talvez, que você é profeta. A profeta era porta-voz, né, de Deus, né? Ele falava por Deus, ele falava, se Deus queria que ele falasse. Às vezes a gente pensa que profeta é aquele que fala do futuro. Não. Aquele, talvez um vidente,
não é que tinha também no Antigo Testamento, mas profeta era mais. Profeta tinha o poder porque ele era inspirado por Deus, e Deus queria falar do futuro, então, obviamente, o profeta ia falar do futuro. Mas o profeta podia falar do passado, o profeta podia falar do presente, e o profeta podia falar do futuro, depende da palavra que foi dado a ele por Deus. Então, Deus dava a palavra para ele. Se Deus queria falar do passado, então a profecia era sobre o passado. Se Deus queria falar sobre o presente, então a profecia era sobre o presente. E se Deus queria falar sobre o futuro, então a profecia era sobre o futuro. E não queria dizer sempre futuro, ok? Então, porta-voz de Deus. Por um lado, quando você evangeliza seu vizinho, você está falando por Deus. Você está dizendo para seu vizinho o que Deus quer, né? E aí, então, mas, obviamente, aqui profeta é especial, né? Outros para evangelistas. O que quer dizer evangelista? Quer dizer aquele que prega o evangelho. Você pode dizer, bem, mas eu prego o evangelho também. Não sei se todo mundo é evangelista neste sentido. Claro que nós temos a grande comissão que é para todos os discípulos, para ir e fazer discípulos de todas as nações, não é? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e continuando a ensinar as outras coisas que Cristo tem nos ensinado, mas todos nós temos essa, mas nem todo mundo é escolhido, não é? Para ser um evangelista nessa natureza. Então vamos ver aqui, o que quer dizer evangelista aqui de grego? Então, pregador do evangelho. Atos 21:8, nós temos Filipe sendo chamado o evangelista. Filipe era um dos 7 que foram escolhidos logo cedo na igreja, quando estava tendo um problema com a distribuição de alimentos para as viúvas helenistas. Aí, então, a igreja escolheu 7 homens para ajudar neste ministério, né? E aí ele era evangelista. Bem, quando foram dispersos e ele desceu para Samaria, ele fazia o quê? Pregava o evangelho, convertia pessoas. Então, realmente, Filipe era evangelista neste sentido, né? Mas, veja, temos evangelistas locais, como no caso de Timóteo, é também chamado, às vezes acho que a gente até às vezes chama 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito de os pastorais, né? E até às vezes pessoas ensinam que são pastorais porque dá instruções ao pastor Timóteo. Não, a Bíblia nunca chama Timóteo de pastor. Ao contrário, aqui em 1 Timóteo, ele é instruído, e Tito também, em primeiro capítulo de Tito, está instruído de como instaurar pastores na igreja, né? Então, quais devem ser as qualificações, né? As qualidades, então, que este grupo de homens devem ter, ok? Mas aqui, Timóteo, veja, vamos ler. Tu, porém, sei sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, se Timóteo está lá em Éfeso, e se o ministério dele é também instaurar presbíteros, pastores, então, na igreja, então, esse faz parte do trabalho de um evangelista que ele deve cumprir cabalmente no seu ministério. Então, não é simplesmente pregar o evangelho aos perdidos, mas é também pregar para a igreja, para preparar a igreja para fazer o ministério que a igreja tem. Né? Vamos ver isso voltando então para Efésios. Mas então ele disse, então no texto em Efésios, ele disse outros para pastores. Então, uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores, ok? Talvez é uma coisa só aqui, ele diz pastores mestres, não é necessariamente interpretado como pastores e mestres, pode ser o pastor que ensina, o pastor que é mestre, ou né, pode ser separado também, é um pouco difícil na tradução de determinar se está falando de dois ofícios diferentes ou um só, mas certamente tem que ter pessoas ensinando, pastores e mestres, então doutores, aí em algumas versões, até a versão que eu li, né, usa a palavra doutor, se não me engano, aí, mas é a palavra didáscalos, né? Então quer dizer aqueles que ensinam, que instruem, não é, na doutrina. Então, por que Cristo deu estes dons? Aqui, então, no resto dessa parte, então, ele fala para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. E como é que nós vamos aperfeiçoar os santos? Pregando a palavra. Lembra o que Paulo disse também para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17? Ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como é que o evangelista, o pastor, os pastores da igreja, vou usar o plural porque a Bíblia sempre usa, aí então, como é que eles vão atingir, porque eles foram dados o dom de pregar, o dom de ensinar, para aperfeiçoamento dos santos, também para edificação do corpo de Cristo, edificar, até que todos cheguemos aqui, à unidade da fé, ok? Mais uma vez, nós não deixamos essa ideia para trás, não. Está sempre presente conosco, porque a palavra aperfeiçoando os santos e edificando o corpo de Cristo, então o corpo vai ser unido pela palavra, ok? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então o assunto não mudou. Até que chegamos ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, né? Então, mais uma vez, usando a palavra de Deus. Paulo falou sobre o esforço dele, no ministério dele, de atingir esses alvos. Colossenses capítulo 1, versículo 28, o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Bem, eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito, então se o alvo é o homem ser perfeito em Cristo, então temos que continuar ensinando e ensinando em toda sabedoria para que finalmente chegamos, né? Não sei se chegamos nessa vida ou na vida por vir, mas o ministério é constante, tem que ser constante. Também ele fala também sobre a maturidade doutrinária aqui. Não seja como menino, sabe, que é para lá e para cá, como um vento está mudando de um dia para outro, a doutrina que ele aceita, né? Então, doutrina é ensinamento também. Então, é a sã doutrina que nós estamos falando aqui. Também ele fala de que o alvo desses dons foram dados aos homens para crescer, seguindo a verdade em amor, a verdade em amor. E 6, a igreja, o corpo se torna uma unidade só, esta última parte aqui, trabalhando juntos, se edificando, aumentando na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, fala também, Paulo usa em mais um lugar aqui na Bíblia essa ilustração do corpo humano que só funciona quando cada parte trabalha em conjunto com os outros, não é? Quando a minha mente manda,
a minha mão aí se levanta. Se manda, então a outra mão se levanta. Se quer dizer que eu me levanto, então meu corpo vai cooperar. Então a cooperação de cada parte. Imagine sem essa cooperação, nós já vimos algumas pessoas com problemas de saúde, né, que paralisias, né, e outras coisas que podem ter que são horríveis às vezes, e eles até ficam fazendo movimentações que são descontrolados, né, porque os membros não estão trabalhando em conjunto. Então a igreja não pode ser assim. Então, mas quem é que deve levar a igreja a esta estabilidade, a esta unidade, a esta maturidade, né? A varonilidade, dependendo da sua versão aí, você vai encontrar a varonilidade, né? A maturidade, não sendo como meninos. Quem é que é responsável para levar a igreja até lá? Bem, está responsável os evangelistas e os pastores mestres da igreja, né? Os apóstolos e profetas nós não temos mais conosco no sentido de homens inspirados por Deus, mas nós temos as palavras deles, né? Nós temos a Bíblia, nós temos as palavras desses apóstolos e profetas preservados, obrigado, preservados por nós, né? Aqui nas páginas sagradas da nossa Bíblia, e aí então o trabalho deles já acabaram, né? Mas nós como evangelistas e aqueles que são presbíteros na igreja, então tem essa função, e os mestres também. Eu não acho que ele está, não é só que eu não acho, ele não está com certeza, porque tem outras listas, ele não está falando sobre todos os dons que existe, né, na igreja, mas ele lista esses que são importantes, e para nós que somos evangelistas, nós podemos aprender alguma coisa muito importante para nós aqui, e nós devemos realmente estar ajudando a igreja a amadurecer e para a igreja fazer o ministério, né? E não tem evangelistas que tomem tudo sobre eles, né? Então, rapidamente aqui, vamos ver se dá nesses 20 minutos, mais ou menos, tempo para terminar o nosso capítulo aqui, 4. Versículo 17, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Eles eram gentios, né? Mas eles não devem andar como os outros gentios que não aceitaram Cristo ainda. E entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao tratado passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e fale a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que foi boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vou pausar aqui. Selados, lembra? Capítulo 1, e versículo 13 e 14.
E uma das coisas que o Espírito Santo faz para nós é ele sela a gente. Então tem essa ligação com o capítulo 1. Versículo 31. Toda amargura, e ira e cólera, gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tirados dentre vós. Antes, sede uns para os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, vamos ver rapidamente o que ele está falando aqui. Ele está falando sobre despojar, tirar esse velho homem e se revestir de um novo homem. Ele diz, não continue como os gentios, não é? Obviamente, tinha gentios na igreja, então ele está falando de gentios fora da igreja, esses que adoravam os deuses falsos, né? Idolatria e tudo mais. Então, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, não é? Endurecendo, então, o seu entendimento das coisas, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para que, com avidez, cometeram todo tipo de impureza. Não pode continuar assim. Tem que sair desse meio. Aí, vós não aprendestes assim com Cristo, né? Se é que vocês tendes ouvido e nele postos ensinados como está a verdade em Jesus. Então, vocês devem saber melhor do que isso. Vós vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Vos revestais do novo homem. Então, tirar o velho homem, colocar o novo homem. O que, segundo Deus, é criado em verdade, justiça e santidade. Então, Paulo, nessa parte aqui, está falando de um princípio de substituição. Ok? Um princípio de substituição. Deixe-me ilustrar isso aqui com esse gráfico. Em Lucas, Jesus falou o seguinte, capítulo 11, versículo 24 a 26, ele diz, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e, não o achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daqueles homens se torna pior do que o primeiro estado. Então, o homem tira as coisas ruins da vida dele, mas deixa um buraco aí, deixa uma vaga aí. Se ele não preenche, então, esta vaga, o que acontece? Pode acontecer coisas piores nesta passagem, como espírito imundo que foi tirado, mas o homem não deixou nada de bom dentro daquele vazio, e aí ele voltou e levou com ele 7 demônios ou 7 espíritos imundos piores ainda, ok? Então, nós temos que, quando nós tiramos alguma coisa da nossa vida, tiramos alguma coisa ruim, nós temos que preencher aquele vazio, né, com alguma coisa boa. Então, em capítulo 4 ainda, versículos 25 e seguida, então, deixando a mentira, ele disse, fale a verdade. Então, para de falar a mentira, então, no lugar, falar a verdade, né? Irai-vos e não pequeis, né? Então, irai-vos, mas ele também disse, não se põe um sol sobre a vossa ira. Então, faze as pazes, né? Às vezes as coisas nos faz, e com até razão, porque até Deus fica com ira, né? Não é? Nós somos chamados em capítulo 2, não é? Quer dizer, não é nós agora, mas antes de aceitar Cristo, éramos
filhos da ira ira de Deus, né? Merecedores do castigo de Deus. Então, a ira em si não é errado, mas muitas vezes a maneira que a gente expressa a nossa ira, nós estamos pecando. Então, temos que aprender a controlar a nossa ira para não pecar quando a gente fica irado, né? Aí não se põe o sol sobre a nossa ira. Aí também não furte, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos. Não sai nenhuma palavra torpe, mas o que for boa para a edificação. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né? Aí então ele fala uma lista de coisas, né? De amargura, tristeza, pena, angústia, aflição, ira, né? Que é um intenso sentimento de raiva, ódio, rancor. Cólera pode ser visto como uma cólera e um sentimento de vingança até. Não é? Gritaria, conjunto, série de gritos sucessivos e misturados a berraria, né? Berrando aí. Blasfêmia, palavra que ofende fortemente uma divindade, insulta uma religião, ou tudo que pode ser considerado sagrado, nesse caso, claro, seria considerado blasfêmia contra Deus, né? Então, malícia, tendência para fazer o mal, péssima índole, maldade que a pessoa tem, não pode ter essas coisas, não tem que tirar essas coisas. Mas veja, esse princípio de substituição é assim, ok? Então, se nós temos então a mentira em nossas vidas, o que nós devemos fazer? Devemos tirar a mentira, mas devemos o quê? Colocar no lugar da mentira a verdade, gente. A verdade. Substituiu com alguma coisa boa. Então, não deixe um vazio aí para alguma coisa, para a mentira voltar, né? Aí também você tem ira. Então, o que deve fazer se você está muito irado sempre, sabe, sem razão? Você deve tirar da sua vida e colocar paz no lugar, né? Não se põe o sol sobre a nossa ira. Então, fazer as pazes o mais rápido possível. Aí, então, o que mais? Ele falou, roubo. Né? Se está furtando com as suas mãos, para com isso. E vai colocar o quê? Depois de tirar no lugar do roubo? Vai colocar o trabalho. Vai trabalhar com as suas mãos para ganhar, até para ajudar os necessitados. É interessante o que ele fala aí, né? Não é só para as suas necessidades, mas necessidades dos outros também. Até uma coisa que Paulo fazia, né, que ele trabalhava fazendo tendas, né, para não sobrecarregar outras pessoas, as igrejas, e para ele poder também ajudar outras pessoas nas suas necessidades. Pode ler sobre isso em Atos 20, lá perto do final do capítulo, não lembro o versículo, eu acho que é 35 por aí. Ok? Também, palavra torpe, não pode falar palavras torpes, tem que tirar isso da sua vida e tem que colocar palavras que edifica as pessoas ao seu redor, né? Então, veja bem, então, no final das contas, o que nós temos que ter? Nós temos que nos revestir de Cristo, nós temos que nos revestir, nós temos que nos tirar, né? Nós temos que tirar o velho homem e nos revestir de Cristo, o novo homem. Esse é o princípio de substituição. E se não seguir essa receita aqui, então pode se dar mal, né? Porque deixando aquele vazio, então pode voltar pior ainda. Aí, então, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, terminando o capítulo agora, né? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E veja, então a gente já tinha olhado essa lista: amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia, mas até nesse grupo de coisas ruins, também ele está dizendo a mesma coisa. Há uma substituição. Como é que nós devemos ser? Nós devemos ser benignos, né? Praticar benignidade, misericordiosos, né? Misericórdia deve fazer parte da nossa vida e nós devemos perdoar as pessoas como Deus tem nos perdoado. Então, não, ainda é o princípio de substituição, só que tem dois grupos, né?
um grupo que é ruim, não é, que tem que ser tirado, e outro grupo que é bom, que tem que ser colocado. Não é? Então, mais uma vez, tirando o velho homem e colocando Cristo, o novo homem. E aí a gente termina, então, capítulo 4, com esse princípio de substituição. E não devemos nunca esquecer isso, porque se a gente não enche a nossa vida com coisas boas, com atitudes boas, com palavras boas, com ações boas, com amor mesmo, com Cristo mesmo, não é? Tentando ser igual a Ele, tentando ser esse novo homem, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos chegar muito longe nesse sentido também. E aí nós precisamos estar sempre nos esforçando para essa finalidade, deixando as coisas ruins e substituindo o vazio que deixa. Deixa-me falar algumas coisas aqui. Até eu nunca tive problema, graças a Deus, com álcool, né? Não bebo nada, mas o alcoolismo, às vezes, precisa um esforço. Então, alguém quer se entregar a Cristo, mas ele bebe bastante. Então, o que ele vai fazer? Então, o que ele, às vezes, entra naquele programa, né? Alcoólicos Anônimos. E eles têm um programa aí que é muito interessante e tem muito a ver com a substituição. Eles entendem que ele, bem, no primeiro lugar, não pode continuar bebendo, então ele tem que tirar a bebida da sua vida, mas ele, às vezes, ele tem que trocar amigos também, porque pode ter amigos ruins que vão corromper ele, né? E ele vai ser tentado a voltar a beber. E eles têm pessoas que também que chegam ao seu lado, né, para amparar ele, né, e dizer para ele, se você está sendo tentado e você está com medo que não vai poder resistir à tentação, então liga para mim. Eu venho correndo para ajudar você, né? Então, então substitui os seus amigos que antes tentavam você para beber, substitui com novos amigos que vão ajudar você a vencer este problema, não é? Substitui lugares que você frequentava com lugares bons, né? Para não ser naquele ambiente também que vai substituir, né? Que vai tentar você a fazer o mal novamente. Então, é assim também que a gente vence, então, os vícios, às vezes, também, né? Desculpe aqui, deixe-me ajustar aqui um pouco, né? Aí, então, esta ideia é usado, então, em programas para ajudar pessoas, porque se você simplesmente parar de fazer alguma coisa errado, e se você não começa a fazer a coisa boa no lugar, então você vai ser tentado a voltar a praticar aquela mesma coisa e pode até ser pior do que antes, né? Então, este é o fim de capítulo 4. Obrigado pela atenção.